Tem gente que não consegue sair de uma relação nem quando já sabe que ela está destruindo sua paz. A pessoa jura que vai embora, jura que vai se afastar, jura que não vai mais voltar. Mas basta uma mensagem, um sinal de atenção, um oi fora de hora e tudo que parecia resolvido volta a desmoronar. E o mais estranho é que, de fora, isso parece falta de força, mas por dentro, muitas vezes é o cérebro daquela pessoa aprendendo a depender do outro para se sentir minimamente estável. Não é só amor, não é só carência, é um tipo de mecanismo emocional que vai se construindo aos poucos até a pessoa já não saber mais onde termina o afeto e onde começa a necessidade. Parte 1. A necessidade de encaixe. Porque dependência emocional quase nunca começa parecendo dependência. Ela começa parecendo algo bonito. No começo, a pessoa não pensa, estou me tornando dependente. Ela pensa, finalmente alguém me entende. É exatamente aí que o processo começa. Você encontra alguém que parece preencher um vazio que já existia antes. A sensação é de encaixe, de alívio, de algo raro. E quando isso acontece, o cérebro não interpreta como um risco, ele interpreta como recompensa. A grande armadilha é essa. Aquilo que parece cura, às vezes é só o início de uma prisão emocional. Parte 2. O cérebro aprende a precisar. O cérebro não registra de imediato que está entrando num ciclo de apego. Ele registra alívio. Se você passou muito tempo sem se sentir visto, qualquer atenção consistente parece enorme. Se você viveu rejeição, instabilidade ou vazio, um vínculo forte pode parecer a cura. Mas quando esse vínculo vira a principal fonte de conforto, a relação começa a mexer com algo muito mais profundo do que o afeto. Ele começa a mexer com a necessidade. E é aí que muita gente se engana, porque uma relação não precisa ser totalmente ruim para prender alguém. Basta ela alternar entre dor e alívio. Um dia a pessoa dá atenção, no outro some. No momento, parece que tudo vai melhorar. Logo depois, tudo volta a ficar confuso. Esse vai e vem não afasta, ele vicia, porque a mente não se apega só ao que é bom, ele se apega ao que alivia a dor e depois da dor. E quando isso se repete, o cérebro aprende uma associação perigosa. Aquela pessoa virou a fonte do meu equilíbrio. A pessoa passa a esperar a próxima mensagem como quem espera oxigênio. Passa a interpretar qualquer demora como ameaça. Passa a viver em função daquele ritmo instável. E quanto mais instável a relação, mais o cérebro tenta entender, prever e controlar. Não porque a pessoa quer drama, mas porque a mente dela já aprendeu que aquele vínculo é emocionalmente vital. Parte 3. O peso da identidade. Mas a dependência emocional não se sustenta só pelo comportamento do outro. Ela também se sustenta pelo que aquele vínculo faz a pessoa sentir sobre si mesma. Em muitos casos, o que a pessoa mais teme não é perder o outro, é perder a versão de si que só existia quando era escolhida. Aí qualquer distância parece abandono. Qualquer silêncio parece rejeição. Qualquer mudança parece ameaça. E isso muda completamente a forma como a relação é vivida. A pessoa não está mais apenas amando. Ela está usando o outro como espelho de valor. Se recebe atenção, se sente suficiente. Se é ignorada, se sente descartável. Se é valorizada, se sente inteira. Se é afastada, sente que algo nela está errado. É por isso que tantas pessoas acabam se adaptando demais dentro de vínculos assim. Elas não querem desagradar, não querem parecer difíceis, não querem correr o risco de perder a única fonte de confirmação que ainda estão recebendo. Então começam a ceder em coisas pequenas, depois em coisas grandes, depois em coisas que ferem seus próprios limites. E quando percebem, já estão vivendo numa espécie de negociação constante para merecer presença. Parte 4. A repetição que prende. O aspecto mais destrutivo desse tipo de vínculo é o ciclo entre tensão e alívio. Não é uma linha reta, e sim uma sequência. Primeiro vem a espera, depois a insegurança, depois o medo de perder, depois um gesto pequeno de reconexão. E esse gesto, justamente por vir depois de um período de instabilidade, produz um alívio enorme. O cérebro não avalia esse alívio de forma proporcional.
Ele o sente como vitória, como prova de que ainda existe esperança, como sinal de que o vínculo continua vivo. Esse padrão faz a pessoa ficar presa ao potencial da relação, não à realidade dela. Ela pensa no que a relação poderia ser se o outro mudasse, amadurecesse, entendesse ou valorizasse mais. E essa promessa imaginada passa a ser mais forte do que a experiência concreta. A mente começa a escolher acreditar no futuro para não encarar o presente. E é aí uma das ilusões mais comuns da dependência emocional. A pessoa acha que está insistindo no amor, quando muitas vezes está insistindo porque ainda não suportou perder a esperança. Parte 5. Medo de abandono e vigilância emocional. O medo de abandono é um dos combustíveis mais fortes da dependência emocional, e o mais complexo é que ele não se manifesta apenas quando existe uma ameaça real. Muitas vezes, ele aparece de forma antecipada. A pessoa não espera ser abandonada para sentir medo. Ela já vive como se o abandono estivesse prestes a acontecer. Isso a deixa hipervigilante. Cada demora pesa, cada mudança de tom inquieta, e cada ausência ativa a interpretação catastrófica. E nesse estado, a relação vira um ambiente emocionalmente caro. Tudo precisa ser lido, decifrado e controlado. A pessoa checa o celular, relembra conversas, tenta interpretar o que foi dito, pensa no que fez de errado, se pergunta se falou demais, se cobrou demais, se foi fria demais, se foi intensa demais. A mente entra num modo de investigação permanente, não porque ela quer drama, mas porque o cérebro aprendeu que aquele vínculo pode significar segurança ou colapso. Então a pessoa não relaxa, ela vigia. E isso é muito importante. Quando o vínculo vira ameaça constante de perda, a pessoa deixa de viver com o outro e passa a sobreviver em função dele. Parte 6. Como o vínculo vira prisão. Em relações saudáveis, o vínculo fortalece a autonomia. Em relações dependentes, o vínculo corrói a autonomia. A pessoa começa a se mover em função do outro, a decidir em função do outro e a sentir em função do outro. O mundo interno fica subordinado à presença alheia. E aqui mora um perigo silencioso. De fora, muita gente vê isso e pensa, mas ele ou ela só gosta muito. Só que por dentro, o processo é muito mais pesado. A pessoa já não está mais avaliando se a relação faz bem. Ela está tentando evitar o pânico de perdê-la. E quando a preservação do vínculo vira prioridade máxima, até o que machuca começa a ser racionalizado. O problema deixa de ser a dinâmica, o problema passa a ser o medo de encarar o vazio de outro lado. Por isso tanta gente suporta o que, racionalmente, não suportaria. Ela não está defendendo só a relação, está defendendo a sensação de não desaparecer emocionalmente. Parte 7. O começo da saída. Romper com dependência emocional não começa quando o vínculo acaba. Começa quando a pessoa enxerga o padrão sem romantizá-lo. Quando ela entende que sentir falta não prova que a relação era saudável. Quando percebe que ansiedade não é sinônimo de profundidade. Quando nota que apego não é necessariamente amor. Essa clareza é dura, mas libertadora, porque tira o vínculo do campo da ilusão e o coloca no campo da realidade. A saída também exige recuperar a própria vida fora da relação. Isso inclui identidade, rotina, prazer, autonomia, perspectiva e capacidade de existir sem estar permanentemente esperando uma mensagem, uma resposta ou uma confirmação. A pessoa precisa reaprender a preencher o próprio espaço interno com outras fontes de sentido, não porque o outro não importava, mas porque nenhum vínculo deveria ocupar o lugar da própria estrutura emocional de alguém. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. Dependência emocional não se desfaz apenas quando a pessoa vai embora. Ela começa a se desfazer quando a pessoa para de acreditar que precisa ser escolhida para ter valor. Parte 8. O ciclo do reforço. O que mantém muita gente presa não é só a presença da outra pessoa, é o ciclo emocional que se forma entre tensão e alívio. Primeiro vem a espera, depois a ansiedade, depois a sensação de que algo está errado, depois, de repente, um gesto pequeno resolve tudo por alguns minutos.
ou por algumas horas. E esse pequeno alívio pesa muito mais do que deveria, porque ele chega depois da dor. O cérebro não registra só o gesto em si, ele registra a queda da tensão que veio antes. E é justamente isso que torna o processo tão viciante. A pessoa não fica presa apenas ao carinho, ela fica presa à sensação de agora voltou, agora vai melhorar, agora entendeu, agora é diferente. Só que quase nunca é diferente de verdade. O que muda é a esperança. E esperança, quando é alimentada por instabilidade, vira uma forma muito eficiente de aprisionar alguém sem necessidade de força. A pessoa continua porque ainda acredita que o próximo momento bom vai compensar tudo que já doeu, mas não compensa. Só adia a percepção de que a relação já ultrapassou o limite do saudável. Parte 9. Idealização e memória seletiva. Outro fator que fortalece a dependência emocional é a forma como a mente seleciona as lembranças. Quando a relação está no auge da dor, a pessoa não lembra com a mesma nitidez dos momentos ruins. Ela lembra da primeira fase, lembra do começo, lembra de quando tudo parecia intenso, bonito e raro. Ela revive aquelas partes como se fossem prova de que a relação ainda tem valor, como se o que existiu no começo fosse mais verdadeiro do que existe agora. E isso é perigoso, porque a memória emocional não funciona de maneira neutra. Ela tende a preservar aquilo que ainda alimenta esperança. Por isso tantas pessoas se agarram ao ele ou ela não era assim no começo, ou ao talvez ainda seja a mesma pessoa, ou então, quando tudo é bom, é muito bom. O problema é que o cérebro começa a transformar a exceção em argumento, e a pessoa começa a justificar a permanência com base em instantes bons que já não representam a estrutura inteira da relação. O resultado é uma idealização muito forte. A pessoa não está mais reagindo ao vínculo real, está reagindo à imagem emocional que construiu dele. Parte 10. Culpa e responsabilidade excessiva. A dependência emocional também cresce quando a pessoa começa a assumir responsabilidade por tudo. Se o outro se afasta, ela pensa que fez algo errado. Se o clima muda, ela pensa que provocou isso. Se a pessoa some, ela tenta revisar tudo o que disse, tudo o que fez, tudo o que sentiu. Essa autocobrança cria uma ilusão de controle. A mente prefere pensar, foi culpa minha, do que aceitar, eu não controlo a forma como o outro se comporta. Porque se a culpa é minha, então talvez eu possa consertar. Se eu fizer melhor, talvez melhore. Se eu me adaptar mais, talvez volte. Se eu entender mais, talvez funcione. É assim que a culpa vira cola emocional. A pessoa acredita que, se esforçar o suficiente, consegue restaurar aquilo que está quebrado. E essa lógica a mantém presa até quando já não existe espaço real de reparação. O problema é que essa tentativa constante de consertar tudo também vai apagando a própria identidade. A pessoa para de perguntar se quer continuar, passa a perguntar o que precisa fazer para não perder. Parte 11. Quando o vínculo vira de vigilância. Em algum ponto, a relação deixa de ser apenas vínculo e passa a ser vigilância. A pessoa monitora o horário da última mensagem, o tom da resposta, a frequência, o sumiço, a mudança de comportamento, o que foi dito antes, o que foi deixado no ar. Ela não está mais vivendo a relação, está rastreando a relação. E isso cansa de uma forma muito profunda, porque viver assim exige energia emocional constante. Você começa a pensar antes de falar, antes de cobrar, antes de sentir, antes de reagir. Tudo passa por um filtro de medo. E quando o medo passa a governar a relação, o vínculo perde a leveza. Ele continua existindo, mas já não funciona como lugar de paz. Funciona como lugar de monitoramento. Isso é um sinal muito claro de dependência emocional. A pessoa não consegue mais simplesmente estar. Ela precisa interpretar, antecipar, controlar, prever. E quanto mais tenta controlar,
mas percebe que está ficando emocionalmente refém do que o outro faz ou deixa de fazer. Parte 12. A prisão da esperança. Talvez um dos elementos mais cruéis da dependência emocional seja a esperança, porque a esperança é o que faz a pessoa ficar, é o que faz ela acreditar que ainda vale a pena, é o que faz ela suportar mais um pouco. Mas quando a esperança não está apoiada em mudança real, ela vira um anestésico. Ela suaviza a dor o suficiente para a pessoa continuar, mas não resolve o problema de verdade. E aí, o vínculo vira uma sucessão de promessas internas. Dessa vez vai melhorar. Dessa vez a pessoa entendeu. Dessa vez vai ser diferente. Só que o que se repete não é a melhora, é o ciclo. Por isso tanta gente demora para sair. Porque sair não significa só abandonar alguém. Significa abandonar a versão da relação que ainda existia na imaginação. É por isso que a dependência emocional é tão difícil de romper. Não existe apenas uma pessoa envolvida. Existe uma versão idealizada, uma expectativa, uma memória afetiva e uma necessidade emocional misturadas na mesma estrutura. Parte 13. Como a autonomia começa a voltar. A saída começa quando a pessoa para de tratar o outro como a principal régua do próprio valor. Isso não acontece de uma vez. Acontece em pequenas recuperações. Primeiro, a pessoa percebe que sentir falta não significa que precisa voltar. Depois, entende que ansiedade não é prova de amor. Depois, começa a diferenciar apego de vínculo saudável. E aos poucos, vai retornando à vida. Retomar a própria vida significa voltar a fazer coisas sem pedir validação para tudo. Significa recuperar rotina, prazer, foco, amizade, silêncio, espaço e individualidade. Significa perceber que o vazio não precisa ser preenchido por alguém imediatamente, que a ausência não é sempre ameaça, que estar sozinho não é o mesmo que estar perdido. E essa talvez seja a virada mais importante de todas. A pessoa descobre que não precisa ser escolhida para ter valor. Quando isso começa a acontecer, o vínculo deixa de ser o centro do universo e volta ao seu lugar real, uma relação, não uma prisão, não uma identidade e não um remédio. Parte final. A dependência emocional não nasce porque alguém ama demais. Ela nasce quando o cérebro aprende que o outro é a principal fonte de alívio, segurança e valor. E quando isso acontece, a pessoa não fica presa só ao outro. Ela fica presa ao que aquele vínculo representa dentro dela. Por isso é tão difícil sair, não porque a pessoa seja fraca, mas porque o apego foi construído sobre o medo, esperança, identidade e alívio intermitente. Entender isso é o primeiro passo para quebrar o ciclo, porque no momento em que você enxerga o mecanismo, começa a perceber que aquilo que parecia amor muitas vezes era só a forma como a sua mente aprendeu a sobreviver dentro de uma relação instável. E quando a pessoa entende isso de verdade, ela para de perguntar: como faço para segurar isso? E começa a perguntar: por que eu precisei disso para me sentir inteira? Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se não for inscrito no canal, já se inscreva e até a próxima.